primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre a relação entre agro, sistemas alimentares, mudanças climáticas, transição energética. Tá tudo junto, conectado, e é importante a gente fazer as perguntas certas, entender como que a produção do nosso alimento, da fibra, da energia, do algodão que faz a nossa roupa, como que essa produção lá no campo realmente influencia a nossa vida aqui, influencia a formação dos preços, o quanto que a gente, enquanto consumidores, precisa estar atento ao que a gente demanda, a forma como a gente consome. Isso tem a ver, inclusive, com biocombustíveis. Você que tem carro, você abastece com etanol, com gasolina, você toma essa decisão pautada no preço, e a questão do meio ambiente passa pelo seu radar. É para a gente entender sobre biocombustíveis no Brasil e falar, sobretudo, da expansão do etanol de milho, que a gente recebe nesse episódio o Lucas Brunetti, que é analista da consultoria agro do Itaú BBA, e também o Guilherme Novas, que é gerente de crédito agro do Itaú BBA. Os dois fazem essa dupla, fazem essa combinação para falar sobre a expansão do etanol de milho, como que isso reflete no crédito. Então a gente vai falar sobre produção, demanda e futuro do biocombustível aqui. A gente está falando basicamente com os experts de biocombustíveis do Itaú BBA. A gente vai fazer uma dobradinha. Eles disseram pra gente que, inclusive, estão acostumados a conceder entrevistas tipo dupla sertaneja. Exatamente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado a você pelo convite. Obrigado, Maria. Muito obrigada. Eu queria começar, na verdade, queria que cada um começasse a explicar. Vocês já falaram um pouquinho aqui fora no bastidor, né? Mas explicar um pouquinho o que é a área de cada um de vocês, por gentileza, e por que elas se integram, então. Por que a gente hoje não consegue mais desassociar biocombustíveis a crédito, a expansão do etanol de milho, por exemplo, a essa aderência de recursos por parte das usinas? Por que está tudo tão junto? Vou pedir para você, então, começar, e aí a gente vai passando, fazendo essa duplinha. Perfeito, obrigado. Prazer em estar aqui, obrigado pelo convite. Como você falou, acho que a gente conversa bastante aqui diariamente, né? Praticamente uma dupla sertaneja que a gente brinca que o crédito, ele tem toda, além de avaliação financeira, a avaliação da viabilidade financeira das empresas, né? A avaliação de crédito em si, a parte setorial está 100% envolvida, né? Então, o Itaú, ele criou o segmento do agro, né, dentro do banco, para justamente ser mais especialista, de fato, nessas análises de crédito. Então, a gente precisa respirar todo dia aqui o setor de açúcar e etanol, no meu caso, e do time que a gente toca ali as usinas de açúcar e etanol, etanol de milho, o que fala sobre biocombustível, né? Então, não dá para a gente olhar para o crédito, para as avaliações, sem ter toda essa interação, assim, praticamente diária, né, Lucas, de para onde que está indo o preço, para onde que está indo o açúcar, né? Qual que é a oferta e demanda global, oferta e demanda aqui no Brasil, como é que a gente está vendo aqui as interações com os clientes de fato, né? A gente tem uma carteira, olhando esse açúcar e etanol especificamente, que cobre aproximadamente 60% da moagem do centro-sul aqui do Brasil, então é uma carteira relevante. O Itaú já historicamente é super representativo aqui no setor, né, em termos de crédito. Então, assim, a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar com o radar ligado. E então, por isso essa interação aqui quase que diária com o Lucas para a gente conseguir ser o mais assertivo possível, né? Um mercado muito dinâmico, os movimentos, o mercado de açúcar e etanol é super volátil, o mercado de etanol de milho, que acho que a gente vai explorar um pouco mais aqui, é bastante volátil também. Então, acrescentou aqui não só o açúcar e etanol, que a gente já estava mais acostumado, o preço do milho, o DDG, como é que fica essas equações. Então, acho que a gente une um pouco dessas avaliações aqui dos analistas da parte de crédito com a inteligência setorial aqui que vem do Lucas e da consultoria. Então, Lucas, eu passo para você. Como que é essa interação? E, inclusive, já vou aproveitar porque você deu a deixa, Guilherme. Como que está o mercado hoje? A gente está falando qual que é o tamanho, quando a gente fala, pelo menos olhando para etanol de uma forma geral, para situar quem nos assiste. Hoje é isso, uma produção concentrada no centro-sul do Brasil, mas quais outros números a gente pode colocar para situar o pessoal que está assistindo? Bom, obrigado pela apresentação, Mariana.
A gente tem trabalhado muito junto, né? Assim, eu focado na parte de análise de mercado, análise setorial, análise de inteligência de mercado mais tradicional, mas a gente faz essa análise do mercado que normalmente é um mercado mais maduro, né? Que nem o açúcar e etanol é um mercado maduro, que já passou pela sua fase de expansão, soja, milho, já são setores que já estão mais ou menos consolidados com crescimento marginal. Quando a gente está falando de etanol de milho, é uma coisa diferente, né? É um boom de crescimento, é um setor que caminhava com passos de bebê nos últimos até 5 anos atrás e de repente começou a andar e correr, né? Nessa expansão, nesse boom aí do setor do etanol de milho. E para a gente conseguir colocar essas peças no tabuleiro e tentar fechar um cenário, a gente precisa de ter muita comunicação com o Guilherme, com o time dele, né, com o time de crédito, para entender quais os projetos que a gente acha que é viáveis, quais os projetos que a gente acha que vão parar de pé, como que esse setor vai andar, assim, saindo um pouco do setorial e indo um pouco mais para as empresas, né? E daí a gente precisa muito dessa expertise que não é o normal de uma inteligência de mercado, né? Daí a gente precisa ver aonde a gente pode conseguir andar, aonde vai conseguir ter o funding e a tecnologia e como que essa produção vai entrar online e a que pace, né? A que velocidade. A gente está vendo que a velocidade é muito grande, mas mesmo nesses casos tem empresas que são mais rápidas que outras, então toda essa expertise nos nomes mesmo, a gente acaba trazendo da equipe do Guilherme e equipe do crédito do Itaú BBA, que tem acompanhado esse mercado desde o início, desde o surgimento aí da indústria de etanol de milho no Brasil. Agora, quando a gente fala de grandes números, né, o que a gente está falando desse mercado de biocombustíveis? Primeiro, biocombustíveis é um grande mercado que engloba vários produtos, né? Falando de etanol, hoje a gente tem uma produção, mais ou menos em grandes números, algo na casa dos 35 bilhões de litros de etanol no Brasil, né? Contando, normalmente a gente faz uma separação de centro-sul com norte e nordeste, centro-sul com mais ou menos 33 e o norte e nordeste com mais ou menos 2 bilhões de litros, norte e nordeste é um pouco menor do que o Centro-Sul, mas é importante para a gente fazer essa conta, né, e ver qual que é a lógica do mercado, já que a gente tem um mercado nacional. E daí, dentro desse mercado de etanol, você tem os dois produtos. No final, para o consumidor, tanto faz, né? O etanol de milho como o etanol de cana é a mesma coisa. No carro, lá, ele vai funcionar da mesma maneira, é a mesma molécula, né? Só difere de como que você produz ele. E hoje a gente está falando de mais ou menos, na última safra, né, fechada, a gente teve uma produção de 8,7 bilhões de litros de etanol de milho, que nessa safra deve chegar aí perto dos 10 bilhões, um pouquinho menos, mas próximos dos 10 bilhões, de um mundo de 33. Então a gente ainda está ali um pouco menos de um terço, lembrando, né, como eu falei, 5 anos atrás, 7 anos atrás, isso daí era nem 5% da produção total, e agora a gente está falando de quase um terço e deve continuar crescendo como a gente espera, né? A gente acha que nessa safra chega nos 10, na próxima deve chegar nos 12, e aí 14, 15, provavelmente nos próximos 3 anos, com o potencial de crescer um pouco mais, continuar ganhando market share, né, ganhando participação na produção total. E isso é bem importante que isso aconteça, né? A gente até fala que um dos pontos importantes da entrada do etanol de milho é que antes do etanol de milho a gente teve um boom do etanol de cana convencional que ganhou uma participação grande, mas nos últimos anos estava mais ou menos estagnado na sua participação. E esse etanol de milho, com esse novo boom, esse novo crescimento de produção, ajudou o consumidor a consumir mais etanol, né? Ajudou o Brasil a mudar um pouco a sua matriz energética, aumentando a participação do etanol.
Muito interessante. Isso, esse crescimento que o Guilherme colocou, Guilherme, como que você entende isso na época, como que isso se reflete no crédito? As usinas, os produtores também estão demandando mais crédito. Isso é um reflexo quase intrínseco à medida que aumenta, que expande não só a produção, mas a própria busca, né, por esse tipo de etanol. Isso reflete lá no crédito direto? Como que você tem sentido isso? Também queria saber se dá para trazer números que deem essa dimensão do quanto que também este segmento está ávido por mais crédito, por essa expansão, né? Eu entendo que é algo que se retroalimenta, assim, né? Não, com certeza. Em meados de outubro do ano passado, a gente fez o primeiro levantamento aqui de etanol de milho nas plantas que a gente começou a avaliar como projeto, que vieram até o banco buscar, de fato, novos créditos para plantas greenfield, né? Novas plantas do zero. Naquela época, a gente fez algumas contas e a gente chegava numa estimativa de em torno de 20 bilhões de CAPEX para novas plantas, e era em torno de 22 plantas, se eu não tiver com o número certo aqui na cabeça. Esse ano, a gente já viu os números indo para 32 empresas, né? Desses 32, em torno de 10, 11 grupos ali, de fato, deixaram de investir por alguns motivos que a gente pode explorar aqui também, seja por biomassa, seja pela capacidade financeira, seja por maior necessidade de equity aqui dos sócios. Então, assim, a gente viu esse crescimento, teve um crescimento de volume de análise de crédito, de fato, né, por conta de todo esse boom. E agora a gente estima algo em torno de 36 bi de CAPEX, frente aos 20 que a gente via de um ano e 2 meses atrás, né? Então, assim, é um crescimento super representativo. E, de novo, a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, esse número muda a cada semana, né? Agora, nesse finalzinho de ano, acho que deu uma esfriada de novos anúncios ou, né, novas plantas, mas até julho, agosto, assim, foram meses assim que a gente viu diversas empresas anunciando novos investimentos de fato. E aí eu entro numa frente que é o seguinte, a gente vê... Do ano passado, a gente via muito produtor rural, de fato, se unindo para fazer novos investimentos. E a gente via também quem já estava no mercado e também usinas de açúcar e etanol olhando para esse negócio. Esse ano não está diferente, mas a gente teve algum incremento aqui. A gente viu cooperativas entrando, né? A gente viu novas revendas entrando, produtores rurais também de grande porte participando. Então, a gente tem algumas frentes de perfis, digamos assim, de investidores nesse ramo, que antes era um pouco mais concentrado em poucos players. Agora a gente tem uma quantidade bem maior aqui e diversos segmentos dentro do agro, né? Produtor rural, usina de etanol de milho full, que a gente fala, que é 100% milho, usina de açúcar e etanol, olhando para uma usina flex, e aí você tem revendas e cooperativas também olhando para todo esse mercado. Então, respondendo diretamente à pergunta, sim, foi diretamente impactado, né, no bom sentido de análise de crédito aqui, nesses últimos 2 anos, com todo esse boom de crescimento aqui do etanol de milho. E quais que são esses perfis, então? E acredito que vocês também respondam isso em conjunto, né? Quando a gente está falando, o produtor, ele é completamente diferente de uma usina, que é diferente de uma cooperativa. O que difere entre esses atores, essa produção de etanol, de milho? Queria entender um pouco se a gente está falando de volume de produção. Então, uma usina necessariamente vai produzir mais que uma cooperativa ou não necessariamente? Em que regiões? Queria entender um pouco se a gente pode explicar isso para quem está nos assistindo. Mas também o tipo de crédito que que vão atrás. Se tem juros diferentes, se tem condições diferentes, mas para além disso, se uma usina que diz que vai investir em etanol de milho, né, ela tem uma outra projeção, imagino que outras também, até olhando para mais longo prazo, do que talvez um produtor que comece a investir de uma maneira um pouco menor. Qual que é esse perfil? Quem que está produzindo? De que maneira que está produzindo? Posso começar aqui, você me complementa? Que eu acho que a gente montou aqui... Na verdade, não foi exclusivamente para etanol de milho, mas a gente sempre gostou de mostrar na avaliação de crédito ali dentro do Itaú, a gente chama de engrenagens do crédito, né? Então, assim, a gente acabou fazendo engrenagem de crédito para o agro e engrenagem de crédito para o etanol de milho. Então, assim, embora a gente tenha diversos perfis aqui de investidores, quando você olha para essa engrenagem, que ela vai desde a gestão, passa por toda a parte de fornecimento de milho, né, toda
potencial de biomassa, localização, oferta aqui dos seus produtos, né? Qual é a demanda que você vai ter pelo DDG, pelo etanol, pelo óleo de milho, etc. Por todas as práticas de ESG e fechando no financeiro. Então, essa engrenagem precisa estar funcionando muito bem e uma não pode rodar mais rápido que a outra, né? Então, assim, quando a gente olha para uma planta, seja um greenfield, uma nova planta, que seja uma usina querendo fazer uma planta flex, a gente olha um ativo isolado e todos esses elementos eles precisam ser bem planejados. Então, eu não vejo como... claro que uma planta de etanol de milho, que já seja um produtor que já esteja em atuação, ele já passou pelo processo de aprendizagem, entendimento de mercado, gestão, etc. Então, quando a gente vê um produtor ou alguns produtores se unindo, eles estão nesse passo atrás de entrar num mercado que é diferente da agricultura em si. Né? Então, assim, você começa a entrar no mercado de biocombustível e numa parte da indústria, que não faz parte do dia a dia deles hoje. Então, obviamente, existe um certo risco maior aqui, quando você vê produtores, mas a gente viu esses produtores também buscando profissionais de mercado super competentes aqui, que entendem do negócio de biocombustível para, de fato, tocar o negócio em conjunto com eles. Né? Então, eu estou dando todo esse embasamento porque, no fim do dia, a gente tem que olhar para todo mundo de forma igual, assim. Mas, claro, tem suas especificidades, pensando, poxa, o produtor não tem essa característica ainda, como é que ele vai trazer alguém de mercado para tocar o negócio, que a gestão é super importante, né? Uma usina de cana, quando vai produzir uma planta flex, ela já tem um certo benefício, pois ela tem a biomassa própria, né? Ela consegue utilizar o bagaço. Já que vai fazer uma planta full, você precisa ir atrás de outros tipos de biomassa, como eucalipto, caroço de algodão, etc. Diversos outros tipos de biomassa. Mas no fim do dia, a parte financeira tem que fechar para os dois lados. Então, assim, não sei se você tem algo a complementar aqui, Lucas, mas olhando para um todo, acho que eu resumiria assim. A gente olha especificamente projeto a projeto. Claro que quem já está no setor já conhece melhor, tem uma capacidade de financiamento maior. Né? A gente faz, inclusive, essa conta aqui de quanto de equity precisa, por exemplo, na nossa visão hoje, com uma Selic mais alta, em torno de 15%, na nossa visão com um projeto do zero, que não tem outro tipo de receita, a gente entende que precisaria de em torno de 50% aqui de equity no negócio para ser sustentável no longo prazo, porque é muito volátil, de fato. Né? Então, assim... se é uma usina que já tem outra fonte de receita, que já tem esse relacionamento com os bancos, já é consolidado, claro que essa conta ela muda um pouco, né? Então, expertise, etc. Então, de novo, é caso a caso que a gente tem que avaliar aqui para ver esses diferentes perfis. Mas acho que uma coisa que a Mariana comentou aí, e é importante quando a gente fala assim, da onde vem esses investimentos, né? Assim, nos primeiros projetos a gente via mais produtores, né? Eles acabaram, a gente não vê mais tantos projetos de produtores, mas também a gente não pode se enganar que fala de produtores do agro, mas são grandes produtores, porque o CAPEX aí é de mais de R$1 bilhão, né? A gente, recentemente, foi inaugurada uma planta de produtor que se organizou, contratou profissionais, né? Mas é uma planta do tamanho das mesmas plantas das cooperativas, de outras empresas, de usinas que estão montando suas plantas flex. Não é uma escala menor, né? A gente não está vendo a escala menor. A gente até viu alguns projetos, e alguns projetos foram instalados de um tamanho menor, mas a gente não vê a continuação deles no sentido de novos projetos de tamanho pequeno. A gente não vê uma democratização da produção de etanol de milho, dizendo assim, né, vários pequenos projetos. Não, a gente vê grandes projetos, cada vez mais disseminados no Brasil, né? Tudo bem, ainda mais concentrado no Centro-Oeste, especificamente no Mato Grosso. A gente está vendo uma pulverização, eles estão se espalhando pelo Brasil, mais para o Sul, mais para o Nordeste, Sudeste também, vendo projetos, mas eles são todos projetos grandes. Em nenhum momento a gente está vendo vários projetos pequenos que precisa de escala, precisa de técnica, como o Guilherme mencionou várias vezes aqui, né? Você precisa de gestão, você precisa de escala e você precisa de um planejamento muito bem feito tanto da matéria-prima, o milho, quanto da biomassa, matéria-prima para caldeira, né, a biomassa, que também precisa estar tudo isso bem engrenado para que tudo funcione, né? Não tem espaço para
para falta de planejamento no tamanho que é esse projeto. Uhum. Agora, Lucas, vocês falaram várias vezes aqui do Norte e Nordeste, né? Há alguns meses atrás eu fui ali na região de Pernambuco, que um dia foi muito forte em cana, mas para a região continua sendo, e eles falam muito de voltar a ser competitivos, como é o Centro-Sul, que gostariam que existisse mais indústria, o que tinha antigamente, fechou, e aí ficou aquela coisa, ficou um setor obsoleto, assim, né, do etanol em geral, né. E eles falam muito dessa potência de ampliar, então, a região com o etanol de milho. Um dia eles foram muito fortes na cana, um dia eles foram, por consequência, fortes no etanol, foram perdendo o mercado. Hoje, o que se fala de etanol é Centro-Sul, e eles olham não só, e aí estou falando muito, pegando essa realidade de Pernambuco que eu visitei, né? Eles falam muito de não só voltar a produzir cana, voltar a produzir etanol, mas não só de cana, mas milho, que é isso, é uma cultura que já está adaptada a, eu diria, todas as regiões do país, assim, né. Como que vocês olham isso dentro do Itaú BBA? Como que vocês acompanham? Vocês percebem esse aumento de produtividade na região, e existe uma projeção de aumentar mesmo? Se não, o que que falta? Como que está essa região do país no radar de vocês? Acho que começando pelo setor mais tradicional de açúcar e etanol, né, de cana, a gente viu um movimento de redução de produção há uns anos atrás, mas uma recuperação posterior, né? Então, hoje em dia, depois da crise que atingiu lá a região nos últimos 10 anos, eles recuperaram bastante a produção, ainda não voltaram às produções do começo dos anos 2000, mas já recuperaram bastante produção. A gente vê um potencial grande na região, inclusive com expansão da produção de cana com irrigação. Inclusive, a gente tem um episódio do nosso podcast, o Prosa Agro, sobre irrigação no Nordeste. São projetos muito interessantes que a gente acompanha e gosta muito, mas a produção de cana tem uma certa limitação no Nordeste, principalmente por conta da geografia, né, é mais uma região mais montanhosa ali na zona da mata. Isso dificulta a colheita mecanizada. Então a gente tem uma série de dificuldades que a gente vê esse setor muito dinâmico e com potencial de crescimento, mas eles precisam crescer mais rápido. Pode ser sim que o etanol de milho seja uma resposta. A gente já está vendo alguns projetos de etanol de milho no Nordeste, inclusive já foi inaugurada a primeira planta no Nordeste, no Maranhão, né, a planta da Impasa, em Balsas, e vão ser instaladas outras plantas, né, que já estão com projetos já se desenvolvendo e já devem entrar em operação até o ano que vem, mais outras plantas no Nordeste que vão ajudar essa região a produzir mais. E como você falou, né, o milho cresce no Brasil todo, do sul ao norte e nordeste ali, né? Então a gente tem Piauí, Tocantins, próprio Maranhão, com produção de milho. Talvez precise de mais milho do que eles produzem atualmente, mas com o desenvolvimento das indústrias, isso desenvolve a agricultura local, ajuda a ampliar, né, a disseminar a cultura do milho nessas regiões. Então a gente vê como uma possibilidade, sim, de a gente ter um crescimento maior da produção de etanol como um todo, mas principalmente do etanol de milho no Norte e Nordeste, ali, principalmente no Nordeste, né, que tem uma demanda muito grande de combustíveis, né, e é uma região que é cronicamente deficitária de etanol, né, a gente já vem falando. A gente não, né? O mercado tem plena consciência disso há muitos anos, né? Eles importam, né? Trazem bastante etanol, principalmente de Goiás, do Mato Grosso, ali do Centro-Oeste, ou mesmo de São Paulo também, para a região litorânea. Eles já importam, já trazem bastante etanol, e quando não vem do Centro-Sul do Brasil, eles acabam importando do Nordeste, dos Estados Unidos, como acontecia até 2016, 17, 18, tinha algum volume, agora diminuiu, mas é uma região que
é deficitária estruturalmente, né? Ela precisa trazer esse etanol de outros lugares, né, para misturar com a gasolina, o etanol anidro. Então, é muito bom que se desenvolva mais a indústria lá. Com certeza. Pois é, isso é interessante de ver que quem está lá está ávido por isso, né? Então é praticamente um match perfeito ali. Entender como é possível destravar essa produção e ampliar, porque isso, existe a possibilidade de maior oferta e existe a demanda que está dada, como você colocou, né? O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, Singenta e Ajinomoto. Juntos, de olho na COP30, pelo futuro do planeta. Agora, independente da região, e inclusive se é produtor ou usina, eu imagino que tenha que ter ali uma série de critérios de avaliação para liberação de crédito e que isso precise ser olhado de uma forma holística mesmo, com vários dos critérios, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Guilherme, quais que são, então, esses critérios, o que que precisa ter para começar a avaliar a possibilidade de concessão de crédito, né? Porque eu acho que é importante a gente colocar isso para o pessoal que acompanha, assim, né? Existe todo um critério para saber se é possível acessar o crédito, né? E questões principalmente territoriais, ambientais, estão nesse aspecto também, né? Perfeito. Eu acho que o planejamento inicial ele é essencial aqui para, de fato, darem os primeiros passos aqui de um novo projeto de etanol de milho, ou seja, até mesmo de cana, né? Mas falando especificamente de milho, acho que a localização da planta é um ponto muito importante. O que a gente viu nesses últimos 2 anos especificamente, que foi o boom de etanol de milho, embora a gente veja um crescimento no Mato Piba também, de volume de plantas, a grande concentração ela ainda está no Mato Grosso. Por quê? Que é onde está a região com maior produção de milho no país. Então, isso faz muita diferença. Então, começando pela, de fato, originação do milho, a localização tem que ser olhado com muito cuidado para ver, de fato, se tem disponibilidade de milho. Olhando para o ecossistema do agro, claro que você começa a criar até novas oportunidades para outros produtores, para aumentar a produção de milho, ou aumentar a produção de sorgo, que pode existir um blend aqui entre, de fato, o milho e o sorgo na produção de milho. Então, assim, localização muito importante para a originação de milho. Para a biomassa, que é um ponto crucial, a gente tem algumas estimativas ali no que a gente faz de avaliação, que a biomassa ela não é a mais representativa do custo total, ela representa em torno de 10%. Só que sem a biomassa você não toca a planta. Diferente de uma usina de açúcar e etanol que tem sua própria biomassa, né? Ela já tem a sua geração de biomassa para conseguir tocar a planta, claro que também com seus desafios ali específicos. Então, a localização em função de originação de milho, biomassa, qual que vai ser seu mercado de fato de etanol, né? Por mais que a gente veja um potencial muito grande de crescimento e a gente acredita que o principal crescimento do etanol seja aqui de fato no mercado interno, a gente vê essas agendas de SAF, biobunker crescendo bastante, mas muito mais a longo prazo do que de fato no curto e médio. A gente entende que deve ter um crescimento maior do share do hidratado no ciclo Otto aqui nos próximos anos no mercado interno, especialmente ali no Nordeste também, que é o que aconteceu lá no Mato Grosso. Então, qual que é o seu mercado de etanol hidratado? Qual que é o seu mercado de etanol anidro, de fato? Qual que é o potencial de crescimento, né? E dado esse boom de plantas, você pluga uma nova avaliação que é qual a quantidade de plantas que estão para sair na sua nova localização. Porque hoje você pode ter um mercado super deficitário de etanol, como o Lucas comentou, falando especificamente aqui do Mato Piba. Mas você tem 5, 10, 20 plantas novas saindo, você pode ter um volume de etanol muito grande que vai fazer lei da oferta e demanda, vai cair o preço do etanol. Então você precisa trabalhar com premissas um pouco mais, digamos, pessimistas assim de preço para ver até onde financeiramente você consegue segurar um investimento, como o Lucas mencionou, em torno de R$1 bilhão, né? Não é um investimento pequeno para se colocar num risco tão grande. Então, a localização, você vê que ela é um dos pontos mais importantes, cruciais, para você ver, de fato, se vale a pena o investimento. E a gente nem falou do DDG ainda, que o DDG é um mercado também super crescente, que teve uma adaptação gigantesca aqui no Brasil nesses últimos anos, mas também precisa ver, de fato, o seu mercado local
se ele consegue absorver. Tem grandes frentes aqui, tem empresas, associações trabalhando bastante aqui para conseguir exportação de DDG, isso tem crescido cada vez mais, que acho que é um mercado importante, mas o principal acho que é você olhar para a sua região específica. Então, olhando a localização de novo, acho que ela engloba vários pontos de análise de crédito. E como eu comentei lá no início, a parte da engrenagem, ela entra na parte da gestão. Acho que a gestão, assim, ela é crucial para a gente também conseguir ter um planejamento bem feito e bem trabalhado, assim, seja na parte toda operacional, desde qual a empresa que eu vou contratar para fazer esse meu investimento bilionário, né? Qual o know-how dessa empresa, quantas plantas ela já tem, qual a expertise, né? De fato, isso é um ponto importante. E também a gestão do dia a dia. Como é que eu vou vender meu DDG? Como é que eu vou vender, de fato, o meu etanol? Como que eu faço a aquisição do milho, né? Então, a gestão precisa estar bastante habituada. Se vou fazer a compra do milho antecipada, farei hedge de milho, porque nesse mercado, o Lucas pode falar até melhor assim também, a gente consegue fazer o hedge, né, do milho, mas você não consegue necessariamente fazer o hedge do etanol. Do etanol, sim. Então você fica com uma ponta descasada. Então como é que você se protege? E o ponto do planejamento que a gente acha que é assim, um dos cruciais para ele ser bem feito, além de tudo que a gente falou, governança corporativa e tudo mais, eu acho que aí você tem um aspecto da parte de fixação e de antecipação da aquisição do milho. A gente recebeu alguns projetos que não consideravam, por exemplo, a necessidade de capital de giro para aquisição do milho. Então, assim, você vê que é um planejamento bastante complexo e, às vezes, algo que pode ser simples, assim, no dia a dia para uma avaliação, não está sendo contemplado. Por isso a criticidade aqui de a gente olhar super a fundo cada projeto. Concorda comigo que você vai ter 2 anos aproximadamente, 18 meses a 2 anos aqui para a construção de uma planta, mas antes da sua planta ficar pronta, aproximadamente 6 meses antes você precisa começar a comprar milho. Só que você não tem geração de caixa ainda. Sim. Como é que fica essa equação? Você considerou essa necessidade de capital de giro na conta, com a Selic a 15%? A gente é bem crítico ali dentro, no banco, na análise de crédito, para esses pontos bem específicos, como pontos de provocação, né? A gente acha que é um negócio muito bom, rentável, não dá para falar que não, né? Olhando para o histórico aqui, quão rentável tem se tornado e o crescimento desse mercado. Mas são pontos importantes que precisam ser olhados aqui na avaliação completa, né? E aí, olhando pelo aspecto SG também, a gente tem dentro do banco, acho que corrobora muito com essa visão do banco de participar aqui ser o banco da transição climática, né? Olhando para a transição energética, a gente tem uma área de risco socioambiental dentro do banco, que em conjunto com todos nós aqui, fazemos a avaliação. Eles, claro, têm um time técnico especialista nisso, que faz toda a avaliação dentro de todas as políticas que foram definidas do banco, né, para ver se o cliente ou o projeto está aderente ou não a essas práticas e normas, certificações, etc., que possam gerar uma nota assim, melhor ou pior para esse cliente. E isso resulta em quê? Possivelmente aqui, condições financeiras melhores ou piores para algum cliente, dependendo também de todas essas práticas ESG. E, de novo, volto para a engrenagem. Não é só esse ponto. O negócio ele tem que ser todo viável, né? Então, desde a gestão até o que a gente falou agora um pouquinho de ESG, financeiro, originação, ele tem que se complementar e o negócio em si tem que ser viável no fim do dia. Tem que parar de pé, né? Exatamente. Com certeza, com certeza. E como que está a viabilidade no sentido de consumo? Porque a gente, inclusive olhando ali pro relatório do Itaú BBA, aponta-se uma diminuição no consumo doméstico. E aí eu entendo que talvez seja etanol total, não só o de milho, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como que está o consumo doméstico de etanol? Ele continua volátil, ele já está mais consolidado. Como que vocês percebem isso, inclusive do ponto de vista de consciência do consumidor mesmo, daquela escolha de vou usar gasolina ou vou usar etanol? Isso já está bem colocado ainda na cabeça das pessoas ou ainda precisa de um diálogo? Porque eu fico pensando o quanto que essa volatilidade no consumo também não representa volatilidade para todos esses investimentos, para todas essas novas indústrias, né? Acho que tem que ter um mercado garantidor aqui de etanol para também essa sustentabilidade das usinas acontecer, né? Não, perfeito. Acho que um ponto aqui muito legal que a gente tem no Brasil,
uma jabuticaba no nosso mercado que não tem em lugar nenhum do mundo, é o etanol hidratado, né? Essa ideia do flex, que começou ali nos anos 2000, mudou o mercado, né? Assim, a gente pensa no etanol como biocombustível no Brasil de maneira sistemática desde o pró-álcool, né? Que inclusive mês passado fez 50 anos. A gente tem 50 anos desde a década de 70 o consumo de etanol de maneira sistemática no Brasil. Primeiro foi pensado para reduzir a importação e consumo de gasolina que vinha que era importado, que vinha do petróleo importado, e cada vez mais se pensa ela como o consumo de etanol para você diminuir as suas emissões, né? Mas todo esse caminho estrutural, a gente se criou o etanol hidratado, que é uma jabuticaba, que só existe no Brasil, em que você consegue transitar entre o mais e menos consumo de fóssil, né? Quando você usa o hidratado, você vai para consumo de zero de gasolina. Hoje, quando você usa a gasolina C, você está usando 70% de gasolina, 30% de etanol. Isso dá uma flexibilidade que lugar nenhum do mundo tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você criou-se o programa de etanol de maneira governamental federal dos Estados Unidos, você criou uma barreira no 10%, porque você só podia misturar 10% no de anidro na gasolina. Então você criou-se uma barreira em que não existia era praticamente impossível você ultrapassar essa barreira, né? Eles mesmos chamavam de blend wall, né? A muralha da mistura. No Brasil você pode passar, né? Você pode passar acima porque você tem o consumo do hidratado. E isso é algo que só existe no Brasil, e isso ajuda a gente a consumir mais biocombustíveis, mas isso também tem uma penalidade ali que é o preço, né? Como que você faz para consumir mais principalmente via preços mais baixos. Daí você comentou agora, e como está a consciência do consumidor? A gente sabe que o consumidor gosta de etanol, gosta de consumir um combustível que tenha menor pegada de carbono, mas ele é muito sensível a preço, né? Ele é muito sensível, acaba indo mais para a gasolina quando os preços do etanol sobem muito. A gente acaba pensando muito em São Paulo, em que você sempre tem um etanol relativamente barato, competitivo, mas a gente tem que lembrar que o Brasil ele é muito grande e tem uma produção concentrada, né? Então você tem produção concentrada principalmente em São Paulo, aqui nos estados centrais do Brasil, né? São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. E o Brasil é muito mais que isso, né? Como que faz para esse etanol chegar no Iapoque ao Chuí competitivo, né? Essa que é uma outra discussão muito mais complicada, né? Você tem problema de frete, custo de transporte, mas você também tem a própria desconcentração da produção, e isso é importante, esses novos projetos, né? Então a gente vê projetos de etanol de cereais, né? Vamos falar assim de cereais, que também entra o trigo, ou mesmo o sorgo, né? Como o Guilherme falou, né? Mas para o trigo lá no Rio Grande do Sul você já tem plantas que já estão sendo construídas, etanol de milho mesmo no Paraná já estão sendo construídos, já é um estado que produz, que já planta cana e tem usinas de açúcar e etanol lá muito antigas, mas você vai ter um reforço da produção de etanol de cereais, então isso vai ajudar a disseminar mais o consumo. E lá para cima, né? Então você vai pegar todo um mapito aí com projetos, até alguns projetos no norte e no Nordeste de maneira generalizada. Isso vai ajudar a descentralizar esse consumo, diminuir os custos de frete e com isso ajudar a disseminar mais o consumo de etanol. Porque a gente olha e fala assim, bom, se consome etanol, mas quando, né? Estados que nem São Paulo e Mato Grosso, né, que nem o Guilherme comentou, que Mato Grosso se difundiu o consumo de hidratado, hoje em dia você tem mais de 50% do consumo de combustíveis leves, né, que é usado no carro, né, o chamado ciclo-Otto, mais 50% a base do etanol hidratado. Mas se pega estados longe dessa produção, como o próprio Rio Grande do Sul, o consumo lá é só 2%, 3%. Você pega estados como mesmo Maranhão,
né? Até ano passado, você tinha consumo baixíssimo, menos de 5% de hidratado, todo ali o Ceará, o Piauí, tem consumo muito baixo. E a gente espera que essa descentralização vá ajudar eles a consumirem mais, né, por estar mais próximo, ter menos custo logístico, menos custo, mesmo impostos, né, que também ajuda o consumo, e isso aumentar aí o consumo de hidratado, aumentar o consumo de etanol e com isso diminuir nossa pegada de carbono, ajudar na transição energética, porque no final isso também é um valor que a sociedade enxerga e quer esse objetivo, né, quer diminuir a pegada de gás carbônico, né? Quer descarbonizar a nossa economia, principalmente no transporte, que é onde está muito fácil para o Brasil, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. O Brasil, a gente sabe que tem uma matriz energética super limpa, já é tida como, né, um país exemplo nesse sentido, mas ainda assim tem essas volatilidades, como você falou, que é isso, também é do jogo, né? Não tem muito como fugir. De qualquer forma, precisa se descentralizar, como você falou, para tornar mais acessível. Uma descentralização de região, como a gente estava até mesmo falando, norte, nordeste, produzir, porque aí você tem, então, uma produção descentralizada e, em tese, está mais fácil de chegar em outras regiões, não precisa sair do centro-sul, e uma descentralização, então, de matéria-prima. Então, a gente está falando de cana, de milho, aí tem sorgo. Então, pelo que eu estou entendendo, é algo que a agenda da matriz energética no Brasil permite essa condução de ampliação e descentralização tanto de regiões quanto das próprias commodities. O que é isso? Coloca o Brasil muito nesse lugar de exemplo, né? Agora, o quanto que o Brasil está pronto, ou o quanto que vocês acompanham o assunto das exportações desse etanol, assim, na questão do crédito, queria entender se essas plantas, essas usinas, esses diálogos para novas indústrias já vão nesse sentido também de mirar um mercado exportador e no mercado, de uma certa forma, quando se fala do produtor, da usina, se existe esse objetivo de mirar uma ampliação de etanol, porque o mundo está em transição energética, o mundo quer uma matriz limpa. Existe essa demanda também? Você entende que existe essa demanda para o etanol brasileiro ir para essas novas fronteiras? Ou a gente ainda não está nesse nível? Vou começar contigo e aí a gente passa para essa análise mais macro do crédito. Claro. Até aproveitar, Marina, eu não te respondi por completo, que você me perguntou anteriormente, porque a gente tem, né, a gente está falando de uma expansão, crescimento, a gente vê um longo prazo de crescimento na oferta de etanol, mas como você tinha comentado, citando nosso relatório, né, a gente espera que esse ano tenha uma produção de etanol um pouco menor. E isso acontece, né, como a gente está indo para energias renováveis, isso aconteceu várias vezes com etanol no Brasil. Por quê? Por conta de fatos climáticos, né? Por conta de safra, por contas próprio de mercado, de preferir exportar e deixar um pouco menos no mercado interno, você tem uma sazonalidade, né? Não é bem uma sazonalidade, mas você tem uma variância aí maior do que nos combustíveis fósseis, né? Você tem um problema climático, isso vai afetar a oferta de etanol, né? Você vai afetar a oferta de energia renovável de maneira geral, como acontece na energia eólica, uma hora para de ventar, na energia solar, uma hora fica escuro. Com biocombustíveis você também tem isso, menos agudo, mas você também tem isso, porque tem uma hora você tem um problema climático ou uma condição de mercado que te tira um pouco a oferta, e isso está acontecendo esse ano. A gente vê que diminui um pouco esse ano, mas volta a crescer ano que vem, e isso é normal de biocombustíveis, de energias renováveis. Isso é meio que inerente, uma característica inerente a esse mercado. E isso acho que está acontecendo, já vai acontecer novamente no futuro, mas a gente está numa tendência, isso que é importante, né? Em conjunto do etanol de milho com o etanol de cana, a gente está em uma
tendência de alta, né? Isso que é importante. E quando a gente pensa no mercado mais globalizado, no final a gente acaba olhando esse mercado muito nacionalizado. A gente olha no mercado doméstico, o Brasil está acontecendo isso, o Brasil deve aumentar o consumo, o Brasil vai aumentar a oferta, mas e quando a gente olha o mercado global, né? Existe claramente uma intenção do mundo de descarbonizar, né? A gente vê várias iniciativas, mas essas iniciativas no curto prazo não têm ajudado tanto o Brasil, né? Você vê países, né? Os Estados Unidos mesmo criou um mercado grande para etanol, mas ele próprio produz bastante. Alguns países na Ásia, a própria Europa, tem um mercado de etanol, mas sempre com alguma restrição. A gente não tem um mercado totalmente globalizado e sem barreiras. Cada país que tem um mandato, que é sua demanda, tem um pouco de proteção. A gente não vê esse mercado sendo global e o Brasil exportando de maneira forte no curto prazo. Até mesmo porque, da mesma forma que o etanol de milho está bem competitivo contra o etanol de cana no Brasil, o etanol de milho americano também está bem competitivo, ele está mais barato, ele conseguiu até ganhar alguns mercados que o Brasil exportava, né, de etanol nos últimos anos. O Brasil reduziu um pouco suas exportações nos últimos 3 anos por conta do ganho de market share das exportações americanas, mas isso ainda é muito pequeno perto do que a gente vê que pode ser esse mercado de biocombustíveis no mundo, né? Como o Guilherme comentou agora há pouco, né? A gente vê um mercado do combustível sustentável de aviação, SAF, né? Isso vai se tornar global e demandando uma quantidade de etanol grande do Brasil, de outros produtores do mundo, mas principalmente do Brasil. Isso, a gente vê isso acontecer, mas isso está num prazo um pouco maior. Isso não é para esse ano, não é para o ano que vem, isso é para os próximos 10 anos, né? O combustível marítimo, né? A gente vê alguns testes de algumas empresas de comércio, né? De shipping, como Maersk e outras empresas que fazem frete de containers e frete marítimos, testando etanol na mistura do bunker, né, do combustível marítimo. E isso também vai crescer nos próximos anos, né? E já existem mandatos de descarbonização do combustível marítimo na Europa e a gente espera que em alguns anos isso se torne global também. Isso está em discussão, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, e a gente sabe que o Brasil é um celeiro aí de produção agrícola, um celeiro de produção de biocombustíveis, e ele vai ajudar o mundo a descarbonizar, só que a gente não acredita que seja para os próximos 1 ou 2 anos, e sim para a próxima década, né? Sim, sim, perfeito. Pois é, aviação, marítimo, né? Todos os grandes transportes estão olhando para suas matrizes, que a gente sabe que é isso. É uma transição, mas em algum momento ela precisa começar e ela tem que partir de algum país que seja do nosso, tomara, né? Queria que você trouxesse a sua perspectiva, então, porque pelo que eu estou entendendo é isso. Não é nada a curto prazo, não é uma exportação a curto prazo, mas nessa estruturação de crédito, de financiamento do etanol, dessas ampliações de etanol, já existe pelo menos se vislumbra essa exportação, essa capacidade pelo menos de produção? Perfeito. Os empresários com certeza vislumbram esse crescimento de exportação. A gente sempre brinca lá para desconsiderar das projeções, assim, tudo que o Lucas falou agora, que a gente acredita que é a longo prazo, também aqui pelo crédito, mas a agenda do SAF e combustível marítimo ali deve vir como um a mais no longo prazo. Nos próximos 10 anos, talvez 15, que o Lucas comentou aqui, para você chegar lá e participar desse mercado, você precisa sobreviver até lá, você precisa ser sustentável, você precisa ter custos eficientes, né, e rentabilidade para passar esses 10 anos com o que você tem hoje, que é o quê? Que é o mercado interno, especialmente. E esses empresários, eles estão se munindo de fato de todas as informações para entrarem com essas plantas de etanol de milho, mesmo em regiões de mais difícil acesso, né? Essas regiões de expansão, digamos que é uma topiba, que você tem um mercado deficitário de etanol e tem um desenvolvimento a ser criado. Mas claro que eles avaliaram isso, pelo que a gente vê nas grandes plantas. Então, esses grandes projetos, eles têm saído mais com viés de etanol anidro.
como o Lucas comentou, você já tem um mercado aqui do anidro através da gasolina, né? Então, esse mercado do hidratado, ele é pouquíssimo representativo, mas ele vai ter que começar a crescer. Então, assim, você vai precisar via preço, e acho que precisa ter um conhecimento também, algo um pouco cultural, para o conhecimento do hidratado, que acho que aqui a gente já passou por isso, o Mato Grosso passou por isso, acho que o Centro-Sul já passou de conhecer de fato melhor o etanol hidratado, e todo mundo usa, mas para expandir para essas outras regiões, precisa, acho que, desse conhecimento, não só pelo preço, que claro que hoje é o que muda ali, de fato, se o consumidor vai colocar hidratado ou a gasolina, né? Mas para ele conhecer, de fato, esse produto, seja por questão ambiental, se é que ele está colocando combustível com pensamento mais sustentável, ou se, de fato, é por questões de preço mesmo, né? Então, assim, acho que... Então, o grande empresário que tem feito essas plantas, ele tem olhado para isso dessa forma e não vejo, no curto prazo, assim, considerando... para as projeções que a gente recebe, o mercado de exportação sendo o ganhador no curto prazo, digamos, os próximos 5. Acho que está todo mundo bastante consciente que o mercado, de fato, interno é o jogo para se jogar agora, e pode ser que a gente comece a entrar numa outra liga, né, que é esse mercado de exportação, que é o mercado de SAF, marítimo, que é, como você comentou, precisa começar de algum lugar. Isso já começou, né? Então as empresas precisam se estruturar e estarem preparadas para entrar nesse mercado em breve. Muito interessante, até porque é isso, conforme vai aquecendo essa demanda, esses outros etanóis que vocês falaram, por exemplo, de sorgo, eles também vão tendo mais espaço né, para ampliação, vão podendo se mostrar mais, pelo menos ser considerados nesse blend, né? Agora, para encerrar, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho para a gente essa perspectiva de que é isso, assim, a gente está falando de transição energética, não é da noite para o dia, né? Mas precisa ter um começo, meio e fim, no sentido de que uma hora essa transição ela precisa ser concluída, né? E então a gente vai estar falando de economia verde, vai estar falando dos biocombustíveis mais consolidados, né? O que vocês ressaltam de iniciativa, de algo que seja necessário para essa transição acontecer, assim, quando a gente está falando dentro das reuniões do Itaú BBA, dentro de tudo que o banco entende como transição, e esse processo de transicionar, então, de apoiar, de entender novos arranjos de negócio, o que é preciso para a transição acontecer? Assim, basicamente, o que vocês elencariam como algo indispensável para a transição sair do papel e se tornar uma realidade quando a gente fala da transição energética no país? Vou pedir pro Lucas começar, ele que já está mais dentro da commodity ali. Não, acho que quando a gente fala de longo prazo, de transição, a primeira coisa que a gente precisa é um arcabouço legislativo, um arcabouço legal em que te ajude. Isso está acontecendo, a gente espera que continue acontecendo, né? A gente teve, o ano passado, a promulgação da Lei Combustível do Futuro, que ajuda já muito, né? Você teve um aumento potencial da mistura do anidro na gasolina, além do biodiesel, mas você já criou-se um mandato para SAF, biometano, né, que são todos biocombustíveis no final, todos estão aí dando sua contribuição para a transição energética, né? Isso é importante, a gente sabe que logo a gente vai ter a mudança do imposto, né? A gente vai acabar o PiscoFins e ICMS, vai ter o IVA nacional, a gente espera que o IVA nacional venha com uma tarifa baixa para os biocombustíveis, né? Para deixar eles competitivos frente os combustíveis fósseis. A gente acredita que a gente precisa de uma demanda e a gente também, do outro lado, a gente precisa do que a gente veio falar hoje, né? A gente precisa de investimentos em novas plantas, biorefinarias, né? Em novas, no etanol de milho, mas no etanol de cana, etanol de cereal, do que for. Mas a gente precisa de novos projetos, ampliação de produção. A gente precisa que o produto esteja lá. Senão,
vai ser impossível fazer essa transição se a gente não tiver empresários e grupos aí que tenham a coragem de colocar o investimento de pé e que fazer isso andar, né? Sem o produto vai ser impossível e a gente precisa disso. Então, acho que um dos pontos principais aqui é esse aumento da produção que a gente está vendo e fica feliz de ver isso, porque no final é isso que a sociedade, que a gente espera, né? Uma transição energética, maior participação de biocombustíveis. Excelente. Um pouco eu posso complementar, acho que o Lucas falou muito bem aqui. Eu acredito que essa parte de PL do combustível do futuro, tudo que a gente já vê na parte pública sendo direcionada, super importante, mas o consumo ele precisa vir, né? Então eu acredito que a gente precisaria ter uma participação, uma organização público-privada para, de fato, como eu comentei um pouco antes aqui, o consumidor, de fato, conhecer, no caso, o assunto principal aqui, o etanol, né? Que está envolvido em toda essa transição energética. Então, para o etanol, acredito que seja isso, a gente ter essa parceria para que, de fato, o consumo ele cresça. Que não basta somente a gente ter novas plantas, né, com uma oferta maior, o preço vai cair, a gente pode ter negócios não sustentáveis, que de fato a gente pode ver daí usinas no futuro aqui não tão bem financeiramente ou demandando reestruturações de dívida, que não é o que a gente quer ver. A gente quer um mercado sustentável, de longo prazo, que se perpetue, por isso a gente faz essas análises mais críticas. Mas indo daí então para o lado, acho que do empresário, pensando, né, o que fazer assim para de fato garantir essa transição energética? Acho que dentro desse planejamento que a gente falou, ele precisa ter todas essas práticas sustentáveis já estabelecidas. Se não tem ao 100%, né, seja por não conseguir ainda uma certificação ou buscar de fato alguma entrega aqui de auditoria ou que de fato o mercado financeiro demande, é começar a buscar isso, porque o jogo já está sendo jogado, né? Desculpa a frase, ele já está sendo jogado dessa forma, né? Então, assim, quem não começar hoje, daqui 5, 10 anos, com esse mercado de SAF, combustível marítimo, talvez possa perder aqui, de fato, o cavalo selado aqui para participar de momentos de mercado que podem trazer mais rentabilidade em algum momento. Então, dentro do planejamento, acredito que seja crucial as empresas aqui olharem para isso já, para os seus relatórios de sustentabilidade, o que de fato é melhor fazer. O mercado tem crescido cada vez mais aqui. Você vê o mercado de açúcar etanol com CBIOS, né? Então, assim, super importante. E é um mercado crescente. Então, como eu falei, isso já está acontecendo. Precisa estar dentro do planejamento e colocar dentro da sua curva de crescimento, dentro das condições de cada um ali. Muito bom, muito bom. Guilherme e Lucas, muito obrigada pela participação de vocês. Super interessante esse universo que está crescendo. Então, espero contar com vocês em outras oportunidades para a gente ir acompanhando essa evolução, né? Tomara que seja uma evolução mesmo, né? Com certeza. Muito obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Inclusive, vale um convite, porque a gente já falou um pouquinho de transição energética aqui no Arroz, Feijão e Clima. Conversamos com uma entidade setorial e uma usina, exatamente para falar de CBIOS, para falar dessa evolução desde o pró-álcool, essa história que o Brasil tem com a cana-de-açúcar, com a produção de etanol, com biocombustível, e é isso. Vamos olhar para frente também, para uma demanda maior. Então, nós, enquanto consumidores, né, as próximas gerações cada vez mais atentas a esse consumo de combustíveis sustentáveis, renováveis, uma produção maior também para a gente atender a essa demanda e, quem sabe, no futuro atender a uma demanda global, porque é o país, não só o país, mas é o planeta inteiro falando de transição energética. Uns falam mais, uns falam menos, alguns países mais, alguns menos, mas a verdade é que essa pauta já está dada globalmente e é para isso que o Arroz, Feijão e Clima existe, para a gente aproximar esses assuntos de você, da gente fazer essa relação entre campo, cidade, né? Uma produção rural que tem tudo a ver com a nossa vida urbana. Então fica aqui o convite para você acessar nossas redes sociais, ver os recortes aqui das conversas, mas também acompanhar todos os episódios que vão ao ar no YouTube e no Spotify
gente faz semanalmente. E é isso, a gente também está lá na newsletter no LinkedIn, está em várias plataformas para fazer essa conexão entre campo e cidade. A gente te espera no próximo episódio do Arroz, Feijão e Clima. Até lá! O primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima, juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta.